Hoje nós vamos falar sobre o sistema digestório, certo? E nós vamos entender e aprender como que acontece todo esse processo de digestão. O que é esse processo de digestão? Quais são os processos que esse alimento, né, ele sofre até sair pelo ânus em formato de fezes, né? Por que que o bebê, para quem é mãe, até para quem não é, para quem já viu uma criança, às vezes a criança acaba de tomar o mingau, acabou o momento de tomar o mingau, e aí vomita. Quando a criança vomita, já muda completamente. O que acontece? Por quê? Nossa, a criança acabou de tomar aquele mingau, por que aquilo muda tanto? Né? Então, para a gente começar, eu gosto sempre de fazer isso porque fica muito didático para a gente aprender, né? Que é o papel normal, só para a gente entender qual que é a principal função do nosso sistema digestório, tá? O que acontece? Ele vai fazer digestão. É a principal função do sistema digestório. Mas o que é essa digestão? É isso, ó. É isso. Eu pego meu alimento e eu vou diminuindo ele, ó, na menor partícula possível para que eu consiga absorver, para que o meu intestino ele consiga absorver todos os nutrientes, né? Então imagine uma folha de papel que era desse tamanho, né? Ficou desse tamanho. Então é esse o processo digestório, é a quebra de macromoléculas, de moléculas grandes em moléculas pequenininhas, tá? Para que nosso corpo ele consiga absorver. Mas assim, para que absorver, não é? Por quê? Porque, minha gente, para a gente conseguir ter energia para assistir a aula, para poder trabalhar, para dançar um forró daqui a pouco no São João, para tudo nós precisamos de energia, tá? A gente precisa desenvolver as atividades. E de onde vem essa energia para essas atividades? Do nosso alimento, tá? Então a gente precisa comer justamente por isso, mas não é somente esses nutrientes, tá? São várias outras coisas, vários processos químicos que acontecem dentro da nossa célula, foi algo que a gente já estudou, né? Que a gente consegue gerar energia e desenvolver todas as atividades do nosso dia a dia, tá? Então, isso foi um contexto geral do que é o sistema digestório, do que é esse processo digestivo, certo? Mas o que é uma coisa que eu gosto muito de falar é que nós começamos a estudar, a partir de hoje, os sistemas. Só que é importante que vocês entendam que o nosso corpo ele é um todo, certo? Ele é um grande processo integrado ali. Várias coisas funcionam e o sistema digestório ele não funciona só. Nós, seres humanos, a gente divide o estudo para facilitar o entendimento, para facilitar os processos de entender o que é que o sistema digestório faz, o que é que o sistema respiratório faz. Mas, no geral, um depende do outro e todos os sistemas do corpo humano, eles estão interligados, certo? Ficou claro, pessoal, o que é a digestão? Sim. Ok. Show, perfeito. Pronto. Então, olha só. Esse é o processo digestório. Mas não somente nós, seres humanos, que fazemos a digestão. Há vários outros animais também faz digestão, certo? E faz digestão, claro, né, conforme for o organismo, fará uma digestão diferenciada, certo? Não sei, alguém tentou responder ou conseguiu responder as questões que eu enviei para vocês? O silêncio é não. Ok, tudo bem. Tentou, conseguiu alguma coisa, Sandriele? Andresa que falou, Sandriele também? Conseguiu responder? Pronto. Então, o que é o interessante é que vocês tentem responder mesmo antes, e aí, depois da aula, vocês vão lá e tentam novamente responder. E aí você vê o que errou, o que não errou,
né? E aí depois só revisa. Também vou mandar o vídeo, né, de suporte para Carol quando a gente terminar aqui a aula, tá bom? Então, Carol, pode passar, por favor. Então, a função do sistema digestório, né, a gente tem essa imagenzinha aí bem ilustrativa, é basicamente isso. Né? O sistema digestivo tem a função de realizar digestão. E é isso, fracionar, dividir, cortar os pedacinhos nos menores pedaços possíveis para que esses nutrientes eles consigam entrar nas nossas células e que a gente consiga gerar energia para fazer tudo na vida. Ah, professora, mas daqui a pouco eu vou dormir e não preciso de energia para dormir, não. Oxente, que conversa é essa? Precisa sim, tá? Seu coração vai estar batendo enquanto está dormindo, precisa de energia para poder funcionar. Seus órgãos não estão funcionando. Claro, a necessidade de energia, ela não é tanta, né? Como a gente está correndo, estudando, fazendo qualquer outra atividade. Mas, ainda assim, ainda que você esteja dormindo, descansando, de boas, maratonando Netflix, ainda assim precisa de energia, tá? Carol, pode passar para o passo, por favor. Então, o processo digestório é pegar macromoléculas e dividir em micromoléculas, né? Para que a nossa célula consiga absorver. Então, olha só. Quem é que forma o sistema digestório, né? Existem duas principais coisas que formam o sistema digestório. São os órgãos, tá? E as glândulas anexas, certo? Quem são esses órgãos? Esses que vocês estão vendo aí na imagem. Boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus, ok? As glândulas anexas, que são coisas que vão facilitar, ajudar no processo digestivo, são as glândulas salivares, o pâncreas e a vesícula biliar, tá? São as estruturas anexas, que a gente não considera como órgão do sistema digestório, porém... Oi. E a tireoide também faz essa função ou não? Então, é como eu falei, o nosso corpo ele funciona de uma forma muito integrada, tá? Mas quando se fala de tireoide, nós estamos nos referindo ao sistema endócrino, tá? Que é o sistema responsável pelas liberações hormonais. Mas isso não quer dizer, né, que a tireoide ela não tenha participação nessa questão aqui do sistema digestório. Afinal de contas, quando a gente sente fome, quando a gente sabe o que, é que vai comer, é tudo estímulo hormonal. Entendeu? Deu para entender? Ok. Certo? Então, olha só. Essa é a morfologia. Quando fala de morfologia, é o que forma. Morfologia ou anatomia, tá? É aquilo que forma, que vai constituir, né, aquele sistema. Mas, mais uma vez, pessoal, eu gosto muito de frisar isso. Estamos estudando o sistema digestório, porém o nosso corpo ele trabalha de forma integrada, certo? Inclusive para alcançar a homeostase. Que danada é isso, Natália? Que danada é a homeostase? Essa hora da falando um nome difícil. Homeostase é o equilíbrio do teu corpo. É quando todos os teus sistemas eles estão funcionando de forma excelente, tá? Teu sistema digestório, teu sistema respiratório, teu sistema reprodutor, teu sistema hormonal, nervoso, todos, excretor, todos os sistemas estão funcionando de forma excelente. Aí a gente diz que o corpo está em homeostase. Por exemplo, se você está com fome, né? Aí tem gente que tem crise de hipoglicemia, né? Quando os níveis de açúcar no corpo baixa. Então, essa pessoa não está mais em homeostase. Opa, tô meio gripada, tô meio aqui, tô com febre. Seu corpo não está mais em homeostase, tá? Então, a homeostase
tá? É justamente isso. O equilíbrio, o funcionamento excelente, funcionamento ok de todos os seus sistemas, tá? Carol, passa, por favor. Ó, então aí, como eu falei, tá bem divididozinho aí, ó. Boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus. As glândulas anexas, glândulas salivares, fígado e pâncreas, tá? Então, tudo isso aí, né, vai influenciar, vai ajudar nesse processo digestivo, certo? Pode passar, Carol, por favor. E o interessante é que o nosso corpo, ele faz dois tipos de digestão. O que são? Digestão mecânica e digestão química. O que é? O que diferencia uma coisa para outra? Mecânico é tudo aquilo que vai envolver movimento, né? Que vai quebrar o alimento de forma mecânica, tá? Mastigar, né? Macerar aquela comida, o milho, por exemplo. Né? Milho é uma comida que demora, você precisa mastigar um pouco mais para que você consiga engolir, né? Então você precisa mastigar mais, ele precisa de um pouco mais de digestão mecânica. E já a digestão química, tá? É a digestão que acontece por enzimas. Nosso corpo, em cada região do nosso sistema digestório, terão enzimas específicas para quebra de algum tipo de alimento, certo? Que tipo de alimentos são esses? Carboidratos, tudo de açúcar. Ah, professora, cuscuz, carboidrato, tá bom? Tem muita quantidade de carboidrato ali também. Claro, tem proteína também. Se você botar uma manteiguinha, tem um lipídio, né? Mas depende. Ó, carboidrato é um tipo. Proteína, carne, frango, salsicha, principalmente produto animal. Na verdade, também tem proteína vegetal, né? Mas, principalmente, né? Geralmente, na nossa alimentação, né? Temos também queijo, presunto, carne, peixe, enfim, proteína, lipídio, gordura, certo? Então, são essas três principais fontes, né, de alimento. A gente consegue classificar em carboidrato, proteína e lipídio, tá? Então, mecanicamente, quem é que vai fazer essa quebra mecânica? Quem é que vai pegar e dividir, macerar de forma mecânica através de mastigação? Os nossos dentes, tá? Quando a gente mastiga o alimento, coloca ele para um lado e para o outro, quando a gente engole o alimento, a deglutição, tá? E movimento peristáltico. Que danada é isso, professora? Movimento peristáltico, palavra difícil. Movimento peristáltico é um movimento bem devagarinho e que teu corpo faz, ó, que teu corpo faz bem aqui no esôfago para fazer com que desça esse alimento, tá? Quando a gente engole, sabe quando você come uma coisa que é difícil de descer, né? Uma farofa, um cuscuz seco, quando tem nem um cafezinho ali para ajudar a descer, né? Então, quando a gente engole a saliva, se você colocar a mão aqui, ó, você consegue sentir, mas o que você sente, na verdade, é a epiglote, tá? Porque ela fecha ali para que você não se engase com a comida. Porque olha só, nessa parte aqui nós temos dois orifícios. O esôfago, né, que o nosso alimento ele vai sair da faringe e vai descer para o esôfago, e também tem a laringe. Só que a laringe, pessoal, ela faz parte do sistema digestório. Que deve passar na laringe é apenas ar. Por isso que quando você está falando, sei lá, está comendo e falando, comendo e cantando, comendo e se mexendo, enfim, você se engasga. Por quê? A comida entrou pelo buraco errado. A saliva entrou no buraco errado. Não é para entrar ali, tá? Por isso que a gente tosse freneticamente para poder expulsar esse alimento ou esse líquido que entrou na laringe, certo? Então, existem dois tipos de digestão. Digestão mecânica é aquela que vai quebrar o alimento na mastigação, no movimento peristáltico, tá? É a quebra mesmo mecânica do alimento. Já a digestão química também é a quebra do alimento.
Porém, né, é uma quebra mais específica, tá bom? A gente vai ter a enzima específica para cada coisa, para cada local do nosso corpo. Na boca, vamos ter um tipo de enzima. No estômago, teremos outro tipo de enzima. No intestino, teremos outros tipos de enzima. Certo? Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando no chat. Pois é. Eu, particularmente, eu amo dar aula de sistema digestório. É um tema que eu adoro desde o meu fundamental. A primeira vez que eu estudei o sistema digestório, eu amei. E hoje eu adoro dar aula sobre ele. E é bem interessante mesmo, Andresa. Carol, passa, por favor. Ó, então, quem faz digestão mecânica? Língua, dentes, tá? A língua, ela ajuda, ó, colocar o alimento para um lado e para o outro. Ela ajuda na deglutição também, que é deglutir, engolir o alimento, tá? E o movimento peristáltico, esse, ó, que são movimentos musculares, que é feito principalmente pelo esôfago, que ele vai empurrando o alimento até o estômago. E quem faz digestão química? O suco digestivo, tá? Nossa saliva, ela faz digestão. Se você colocar um chocolate na sua boca, um tabletinho de chocolate na sua boca, e você não mastigar, você vai sentir ele derretendo. Quem está fazendo isso? As enzimas que estão lá na tua boca, tá? Que ela digere principalmente carboidrato. E chocolate é carboidrato, tá? Carol, pode passar, por favor? Ó, e a enzima, ela trabalha de uma forma muito específica, tá? Para a enzima conseguir trabalhar, ela precisa de duas coisas principais: pH ideal, certo? E precisa também de temperatura ideal. Lá em química, vocês já viram o que é pH? pH não é Priscila House, não, viu? Para quem é aqui de uma pessoa, é outra coisa. Vocês já viram alguma coisa de pH? Já sabem o que é? Sim ou não? Por favor, preciso que vocês me respondam. Só ouvi falar em shampoo de cabelo. Como é, Ricardo? Só ouvi falar. Só ouvi falar em shampoo Desculpe, de eu não cabelo. consegui entender. Ah, sim, shampoo tem. Várias coisas tem. Então, o que é o pH? Tá? O pH é como se fosse uma escala em que nós classificamos os produtos químicos, tá? Os elementos químicos. E aí, esse pH, ele é uma escala em que ele vai de 0 a 14. De 0 a 7, de 0 a 6,9 é ácido. 7, ele é neutro. 7,1 a 14, ele é básico, né? Ele tem um potencial alcalino. Isso vocês vão ver com muito mais detalhe. E o professor, a professora de química tem uma propriedade muito maior para falar o que é isso de pH. Mas é importante que vocês saibam que esse pH existe. Ricardo já disse aí que viu no shampoo, tá? Por quê? O nosso cabelo, ele não pode, ele tem uma estrutura, ele tem os elementos químicos do nosso cabelo, tá? E dependendo do produto que a gente usa no cabelo, pode mudar esse pH. Por isso que a gente não pode usar o shampoo de humano em cachorro, porque o pH da nossa pele é um, do nosso couro cabeludo é um, e o do cachorro, ou da cachorra é outro, tá? Então, o pH é uma representação, é uma escala, tá? Que é na química, onde ele vai indicar se aquele produto, né, se aquele elemento químico, ele é ácido ou ele é alcalino, tá? E o que é ácido, o que é alcalino, vocês vão ver melhor e com uma maior propriedade para falar lá na química, tá bem? Mas biologia e química, eles andam assim, de mão dadas, os dois.
Então, ó, deixa eu voltar aqui para a tela. Então, as enzimas, elas trabalham principalmente em pH ideal e temperatura ideal, certo? Por que quando a gente passa chapinha no cabelo, né? Meu cabelo é cacheado, quando a gente passa chapinha no cabelo, ele alisa, né? Porque a temperatura, ela vai alterar a forma das proteínas do meu cabelo, tá? Por que o processo de descoloração do cabelo, acho que não dá para perceber, mas eu tenho as pontas de cabelo loiras, né? E geralmente quando eu estou descolorindo o meu cabelo, demora os cachos para voltar como ele era. Por quê? O processo de descoloração, ele aumenta a temperatura, é uma reação que aumenta a temperatura e também desnatura a estrutura da minha proteína do cabelo, né? Por isso que fica fica sem cacho, né? E para poder voltar é um longo processo de reconstrução, enfim, tá? Mas a enzima, ela trabalha em pH e temperatura ideal. Na boca, nós temos temperatura e pH ideal. No estômago, no intestino, certo? Que são nessas 3 principais partes onde acontece o processo digestório, né? Acontece a digestão de maior efetivo, certo? Carol, pode passar, por favor. Ó, então, olha só. Essas enzimas, esses aí são os tipos de enzimas que vão digerir cada coisa, tá? Infelizmente, não dá tempo da gente adentrar em cada coisinha, porque nós temos muitas outras coisas para ver, né? Sobre essa questão do sistema digestório. Essa parte aí a gente consegue ver melhor em bioquímica, que é uma outra grande área da biologia, tá? Mas nos vídeos que eu mandar, vai ter um professor, ele tem várias outras aulas sobre bioquímica, tá bom? Pode passar, Carol, por favor. Mas só para você ter uma ideia, como que acontece a digestão. Estão vendo aí nessa primeira onde tem polissacarídeos? São várias moléculas ali juntinhas. Aí vem a ação da enzima, ó, tá vendo? Quebrou em 2. Vem a ação de outra enzima, quebra. E depois, ó, fica somente em uma. Então, é isso que é o processo digestório. E olha que isso aí já estava bem trituradinho pela digestão mecânica. Por isso que é tão importante a gente mastigar bem, né? Por isso que às vezes as pessoas dizem, menino, mastiga bem, mastiga direito, que teu estômago não tem dente, não. É verdade, tá? Não tem dente, mas ele tem uma digestão química feita por enzimas. Pode passar, Carol. Aí também, ó, os lipídios, também a ação de digestão dos lipídios. Os lipídios, gordura, né, no geral, são moléculas bem difíceis de ser quebradas, né? Ela passa por quebra na boca, passa no estômago, né? E de forma efetiva acontece lá no intestino. E também precisa lá, quando chega lá na parte do intestino, a gente vai falar sobre a vesícula biliar e a ação que a bile tem nessa questão aí do lipídio. Pode passar, Carol, por favor. Proteínas também, entendeu? Tem a proteína inteira ali para ser quebrada. Então, vem a ação de várias enzimas e quebra até transformar essa proteína em aminoácidos, né? Porque a junção de vários aminoácidos é que vai formar uma proteína. Então, as enzimas, ela agem justamente nesse processo de quebra, né, de moléculas quimicamente. Pode passar, Carol, por favor. Logo na boca, nós temos a ação, nós temos digestão mecânica e digestão química, certo? Quem faz digestão mecânica? Língua, dentes, né? Que vai triturar o alimento. E a saliva, ela também vai influenciar nesse processo. A saliva
tem uma enzima que a gente chama de amilase salivar, certo? E essa amilase salivar, ela vai quebrar carboidratos. Por isso que é possível você deixar somente um pedacinho de chocolate na sua boca e você conseguir só ir saboreando, né? Porque sabe quando tá no finzinho da barra, a gente tá com pena de acabar, a gente fica só saboreando o chocolate, pronto. Quem tá agindo ali é a amilase salivar, certo? E a saliva entra com uma ação química, enquanto que dente e língua entra com ação mecânica. E as glândulas salivares, que vocês estão vendo aí, ó, a parótida, a sublingual, né, a submaxilar, elas vão atuar no processo de liberação de saliva. Não sei se vocês já viram, mas já temos uns ductozinhos, né? Tem como se fosse um orifício bem no cantinho aqui da bochecha, lá na parte interna, para liberação de saliva, tá? Então, olha só. Debaixo da língua. Se você tentar dobrar a língua, você também vai conseguir. Quer dizer, não, talvez não, né? Mas eu já consegui. Quando era criança, eu vivia fazendo isso. Dobrava a língua e saía um jato de saliva. Né? Criança, essas coisas. Mas a liberação, certo? E por que a gente fica com mau hálito quando dorme, né? Quando passa muito tempo. Ah, professora, eu escovei os dentes, eu passei o fio dental, eu passei enxaguante bucal. Por que ainda eu acordo com mau hálito? Quem entende? Vamos lá. O que acontece? Como é que você escove, que você faça tudo isso, ainda vai sobrar resquíciozinhos de alimento. E as bactérias que estão ali na tua boca, que sempre vai ter, tá certo? Que faz parte também da tua microbiota, ela vai ali se alimentar, né? Então, a liberação de saliva, ela meio que limita, por isso que depois, por mais que você acorde, né? E aí, se não for nenhum problema estomacal, né? O mau hálito da pessoa, que ela acorde, coma alguma coisa, né? Vai passando. O mau hálito não existe ali. Por quê? Porque houve produção de saliva. E a produção de saliva, quando você está comendo, né? Ela vai influenciar também nessa reprodução de bactérias. E por isso que você não tem tanto mau hálito quando, né, dependendo, claro, do caso, quando você, depois de alimentar. Mas assim que você acorda, sua boca ficou o tempo inteiro ali parada, né? Claro, tem gente que conversa às vezes dormindo, né? Tem gente que dorme de boca aberta, gente que ronca, enfim. Mas ainda assim, se você não falou, você não produziu tanta saliva, né? Então, por isso que existe uma maior proliferação de bactérias e, consequentemente, o teu mau hálito, né? O nosso, né? Que todo mundo aqui acorda com mau hálito e é natural esse processo. É por isso que a gente precisa escovar os dentes todas as vezes. Quando você não escova os dentes antes de dormir, potencializa, né, a ação dessas bactérias, potencializa esse mau hálito. Carol, pode passar, por favor. Então, olha só, na boca nós temos a saliva, né, que vai quebrar justamente o amido. Carboidrato, né, é constituído por amido. O amido é essa molécula grande, aí ele quebra em maltose, né, quando vai quebrando, aí vai mudando os nomes, sabe? O amido é um polissacarídeo. Tem várias moléculas aqui. E aí, quando quebra, aí forma... quebrou, era 4, quebrou em 2, né? E já forma uma outra maltose, que é um disacarídeo. E aí vai. Pode passar, Carol. Então, depois da boca, né? O nosso alimento ele passa rapidamente pela faringe. E a faringe, pessoal, ela é um órgão que conversa com dois sistemas: o sistema digestório e o sistema respiratório, tá? É somente ali, sabe o teste de Covid que bota o contonetezinho bem aqui, né? Do nariz e vai até o final, eu chamo ele na laringe que ele toca, tá? E olha só o caminho do bolo alimentar. Enquanto tá na boca, a gente tá mastigando, que se mistura ali com aquela saliva. Mistura com aquela saliva, a gente chama de bolo alimentar. Então, depois que a gente mastigou, quebrou mecanicamente,
que a gente quebrou também de forma das enzimas, né, da boca. O que acontece? A gente vai engolir o alimento. E aí ele sai da boca, acompanha aí pela imagem, tá? Sai da boca, vai descendo pelo esôfago. Tá vendo que tem um cantinho que tem ali epiglote? Pronto. É nesse local, se cair alimento ali, a gente começa a tossir freneticamente. Engole saliva aí, eu tomo um copo, ou tomo um gole d'água e coloca a mão aqui, ó. Engole, para você ver. Você sente essa movimentação. Por quê? Lá na laringe, nós temos uma... É como se fosse uma tampinha, né? Que ela passa aqui para que a gente consiga, para que esse alimento ele não caia dentro dessa parte, certo? Da laringe. E aí, depois que esse alimento ele vem aqui pela boca, ele vai descendo, tá vendo? Acompanha a setinha preta. Ele passou nessa fase aqui da laringe, onde é bem próximo ali da epiglote, ele desce pelo esôfago. E o esôfago começa ali, ó, a fazer o movimento peristáltico, tá? Para descer esse alimento. Então, o esôfago, ele trabalha num tipo de digestão mecânica, tá bom? Ele vai empurrando esse alimento. Pode passar, Carol, por favor. Olha só. Então, olha só, o esôfago o esôfago ele é um órgão muscular, tá? Ele tem músculo liso. E a gente não consegue controlar esse movimento peristáltico, certo? A gente não consegue. Então, ele fica, ó, empurrando o bolo alimentar até cair no estômago. Então, vai desde o esôfago até o estômago. Pode passar, Carol. Ó, então, aqui está a estrutura do estômago. E olha só, pessoal, o estômago, ele é um órgão muscular, certo? Por isso que uma pessoa, quando come muito, esse estômago ele fica crescendo, crescendo, crescendo. Ele se dilata, né? Porque ele é órgão muscular. Então, olha só. As pessoas que fazem cirurgia, né, que faz redução de estômago, ou que faz... Tem dois tipos de bariátrica. Uma parte que tira uma parte do estômago, né? Corta ele assim, não vai tirar ou então vira o estômago ao contrário, que também diminui a quantidade de comida, né? De ingestão que cabe ali naquele estômago, né? Mas muda toda essa estrutura. E conforme você vai come muito e toma muito líquido durante a refeição, ele vai dilatando, né, o teu estômago. E o estômago ele é músculo, tá, pessoal? Então, assim, ele também se adapta. Por exemplo, tem gente que entra numa dieta e começa a comer de forma muito mais fracionada, sabe? Começa a comer de pouquinho, de pouquinho, em pouquinho. E aí, o estômago ele também vai se acostumando, vai diminuindo, né? Ele vai se moldando novamente. E aí você consegue comer apenas aquele pouquinho. É tudo adaptação. Né? Nós conseguimos nos adaptar, dependendo da situação, tá? Pode passar, Carol, por favor. Ó, então é dessa forma que acontece. Quando o alimento ele já chega no estômago, pessoal, ele não é mais o bolo alimentar que se formou lá na boca. Ele recebe o nome de quimo. E o que acontece? Lá no estômago já vai ter uma piscina maravilhosa de ácido, só esperando, né, esse alimento. Ó, então por isso, aquilo que eu falei logo no começo da aula, por que quando o bebê ele acabou de se alimentar, o bebê acabou de se alimentar, ele quando vomita, né, já é diferente. Poxa, o mingau acabou de passar pela boca do bebê, acabou de comer. Por quê? Quando ele está vomitando ali, pessoal, não é somente o mingau, mas não. Já se misturou
nesse suco aí, né? Já se misturou nesse suco gástrico. Por isso que, às vezes, mancha a cerâmica, dependendo do local, né? Por conta dessa acidez estomacal. Então, ó, bolo alimentar desce pelo esôfago por movimento peristáltico, certo? E vai para o estômago. Quando chega no estômago, vai ter lá um monte de ácido clorídrico, mais as enzimas. E aí o alimento ele não é mais bolo alimentar. Ele se chama quimo, tá? Quimo com M, certo? Porque a gente vai ver daqui a pouco quilo com L, certo? Então, aqui no estômago é onde vai existir principalmente digestão de proteínas. E aí, quando as pessoas têm problemas, né, de refluxo, o que acontece? A parte inicial ali do estômago, esse suco gástrico, ele volta e vai para o esôfago. Por isso que fica com aquela azia, né? Aquela queimação. Por quê? O que está ali no teu esôfago? Suco gástrico, que não deveria estar ali, tá? Até porque a parte interna do nosso estômago, ela tem um muco protetor por conta desse ácido clorídrico aí, que chama mucina gástrica. É uma proteção natural do nosso estômago contra esse ácido, certo? Já o nosso esôfago não tem essa proteção. Por isso que nós começamos a sentir aquela queimação, quando a gente sente azia, quando alguém tem refluxo, tá? Carol, pode passar, por favor. Ó, lá no estômago tem uma enzima que se chama pepsina, que ela vai quebrar justamente, principalmente proteínas. Então, onde acontece a digestão de proteína? A carne que você comeu, o queijo, o presunto, enfim, lá no estômago. Tá vendo? Ele pega a proteína e vai quebrando ela em um monte de outras moléculas. Também existe a quebra de lipídios, né? Pela lipase. Porém, não é tão efetiva. Mas é como eu falei, o lipídio, ele é uma molécula que ela é difícil de ser quebrada. Então, ela começa a ser quebrada desde a boca, tá? Pode passar, Carol, por favor. Bom, então, só recapitulando para que vocês não se percam, tá? E, por favor, se estiver sendo rápida, se você não estiver entendendo, me sinaliza aqui. Eu estou com o chat aberto, eu consigo ver agora, tá? Só recapitulando até o agora o que a gente viu. Boca, digestão mecânica e digestão química, certo? Quem faz digestão mecânica? Dentes e língua. Quem faz digestão química? Amilase salivar, certo? O pH da tua boca precisa estar neutro para poder agir ali. E temperatura ok também. Depois da boca, passa rapidamente pela faringe, que é um órgão que se comunica tanto com o sistema respiratório quanto com o sistema digestório, tá? Mas logo em seguida já vai para o esôfago. Esôfago é daquele órgão ali, ó, feito de músculo liso, tá? E que ele vai fazer movimentos peristálticos, tá? Vai fazer peristaltismo. Depois do esôfago, vai lá para o estômago. Quando entra no estômago, tem o suco gástrico, né? O ácido clorídrico ali, só esperando para ocorrer o quê? Quebra de proteína, tá? Então vai lá quebrar um monte de proteína lá no teu estômago. Depois que sai do teu estômago, que recebe o nome de quimo, certo? No estômago, ele vai para o intestino delgado. Por que delgado? É um intestino fino, tá bom? Pode passar, Carol, por favor. Ó, e lá no intestino, o intestino delgado, ele é dividido em 3 partes, tá? Jejuno,
Jejuno, que é a parte duodeno, que é a parte inicial, jejuno e íleo. Lá no duodeno, que é a parte inicial do intestino delgado, vai ter a principal, né, digestão de todos os nutrientes. Por quê? É ali também onde vai ter a ação de muitas outras glândulas anexas, na primeira porção do intestino delgado, que a gente chama de duodeno, tá? Então, por que tem uma foto de um fígado aí? Qual a função do fígado? Olha só, o fígado, ele produz bile, tá? Ele vai produzir bile. E quem vai armazenar a bile é a vesícula biliar. E essa vesícula biliar, ela vai agir justamente na quebra de gordura. Não é que ela vai quebrar a gordura. Lembra que eu falei que o lipídio, que as gorduras, são moléculas bem difíceis de ser quebradas? Então, o que acontece? Ela vai emulsificar as proteínas, vai emulsificar essas coisas de gordura. O que é isso? Imagina, sabe aquelas panelas quando a gente cozinha uma carne ou uma galinha cozida e fica cheio de gordura assim na parede que ninguém quer lavar, né? O que você faz? Tem que colocar muito sabão na bucha, tem que colocar muito detergente, que para poder tirar aquela capa de gordura ali tem que ter muito sabão ou muito detergente, né? Então, ele facilita, é como se a vesícula biliar, como se essa bile que é liberada pela vesícula biliar, ela emulsificasse essa gordura, ela facilitasse a gordura, tá? Ela facilitasse a quebra dessa gordura. Aí, quando chega lá no duodeno, depois que desceu a bile, aquele líquidozinho verde, né? Ele emulsifica. Aí é muito mais fácil de quebrar as placas de gorduras. E aí, para quem já tratou galinha, né, sabe que você tem que ter cuidado com o fel, que se chama. Minha avó chamava de fel. Não sei se é essa que vocês conhecem, né? Porque se cortar, se machucar esse fel e esse líquido verde, tomar conta da galinha, mata tudo. Pronto. O fel da galinha é a vesícula biliar. Então, a próxima vez, quando alguém aí for tratar uma galinha, for cortar ela, né? Você vai ver a vesícula biliar ali e você vai dizer, olha, aprendi isso aqui na aula de biologia, tá? Alguém já tratou a galinha, já viu essa vesícula biliar, já viu esse bile? A bolsinha verde, tem que ter muito cuidado para não esmagar ela, porque senão vai botar a perder toda a galinha, todo o frango. Tá? Carol, pode passar, por favor. Ó, então, olha só o que acontece. Aqui é a primeira porção do intestino delgado, essa parte meio rosa aí, é o duodeno, que a gente chama, tá? E quando esse alimento ele chega no duodeno, o que vai acontecer? Ele não vai receber mais o nome de quimo, com M, ele vai receber o nome de quilo, com N. Por quê? Quando esse alimento ele chega aqui, esse quilo, ele chega aqui nessa parte do duodeno, ele vai receber 3 substânciazinhas. A bile, da vesícula biliar, para poder emulsificar as gorduras do alimento que você comeu, tá? Vai receber o suco pancreático, né, que o pâncreas, ele é uma glândula, mas ele também age aqui nessa porção aqui do duodeno, ele libera suco pancreático, tá? E vai ter também o suco entérico, que é um suco produzido pelo próprio intestino delgado, tá? Enquanto que lá no estômago é tudo ácido, aqui no duodeno, aqui no intestino, é alcalino, é básico, certo? Então, ó, nessa parte aqui vai tudo se misturar com aquele alimento. Aqui nessa parte do duodeno é como se fosse a principal parte de digestão do sistema digestório completo. Por quê? Tudo que começa a digestão lá na boca, começa a digestão lá no estômago, conclui, termina tudo aqui no duodeno, tá? Conclui aqui no duodeno. As outras porções do intestino delgado é apenas para absorção de nutrientes,
tá? Então, quando o alimento sai lá do estômago, o quimo sai do estômago, ele chega no intestino delgado, na primeira porção, que recebe o nome de duodeno, tá? Recebe a bile da vesícula biliar, que foi produzida no fígado, tá? Isso. Abre parênteses aí. A bile, ela não é enzima, ela vai facilitar o processo da enzima, certo? Vai receber também o suco pancreático, que veio do pâncreas, tá? E vai receber também o suco entérico, que é a própria produção do intestino. Então, depois que tudo isso se mistura com o quimo que veio lá do estômago, a gente chama ele de quilo, tá? Com L. Carol, pode passar, por favor. Tá? Então, olha só. Essa imagem que está aí é como se fosse o processo de emulsificação dos lipídios, como se fosse o processo de o trabalho da enzima. Então, tem a gordura, ela recebe a bile, tá? E aí depois é que existe o processo lá de quebra de gordura pelas enzimas. Pode passar, Carol, por favor. Ó, aquilo que eu falei. O quimo, né? Que antes era tudo isso aí, e depois vai virar quilo, quando se mistura o alimento, tá? Com tudo que veio da vesícula biliar, tá? Quem produziu foi o fígado, porém, quem armazena a vesícula biliar, o suco pancreático, que veio do pâncreas, e o suco entérico, né, o suco intestinal, que veio do próprio intestino delgado. Então, essa primeira porçãozinha aí, rosa mais clara, que tem umas figurinhas aí, ó, meio azul, né? É o duodeno. E aí, é tudo isso aí, ó, sendo quebrado, tá? Nessa parte aí do duodeno, onde vai ter a principal parte da digestão, principal quebra, tá? Carol, pode passar, por favor. Ó, então, olha só. Lá no intestino delgado é onde acontece, onde se encerra essa questão aí da digestão. O amido, né, o carboidrato que a pessoa comeu, ele vai ser quebrado pela amilase salivar, vai ter amilase também lá no intestino delgado, vai se transformar em maltose. Quem vai quebrar a maltose? A maltase, que é a enzima que quebra, né, a maltose. E até se transformar em glicose, que é a menorzinha partícula que a gente consegue absorver, que a nossa célula consegue absorver. As proteínas serão quebradas, até se transformar em aminoácidos. Os lipídios vão ser quebrados, até se transformar em duas coisas: glicerol e ácidos gordos, que é quando a gente consegue absorver. Lembra, digestão é isso, pessoal. Eu pego molécula grande, tá? Pego molécula grande e divido em molécula, pego macromoléculas e divido ela de modo que vire micromoléculas, tá? Para que eu consiga absorver, para que quando tudo isso aqui chegar no meu sangue, vá direto para minha célula, tá? E que minha célula ela consiga absorver, ela consiga deixar entrar essa moléculazinha de glicose, essa moléculazinha de aminoácido, essa moléculazinha de glicerol, essa molécula de ácidos gordos, tá? Pode passar, Carol, por favor. Então, olha só. Alimento, ele se transforma em bolo alimentar, passa pela mastigação, passa com a saliva, né? Aí, nesse caso, mastigação e saliva, houve dois tipos de digestão, mecânica e química. Movimento peristáltico, isso no esôfago, né? Chega lá no estômago, se transforma em quimo, né? Depois que sai do estômago, chega lá no intestino delgado, na primeira porção, o duodeno, se transforma em quilo, recebe suco pancreático, suco entérico e
a bile, para que quebre, né? E aí se transforma em quilo. Carol, pode passar, por favor. Calma que já está acabando, tá? Isso aí são as quebras, pode passar, Carol. As quebras de moléculas que acontecem, tá bom? Então, ó, na boca, quem é que age? A amilase salivar vai transformar o carboidrato, né? Vai transformar o amido na menor possível. Depois, no estômago, quem vai agir? A pepsina vai transformar as proteínas no menor possível. No intestino, quem vai agir? Tanto quebra de carboidrato, tanto quebra de lipídio, quanto quebra de proteína. Pode passar, Carol. Ó, e as outras porções do intestino, pode passar, Carol, por favor. As outras porções do intestino, que são jejum e ilho, elas têm exatamente, Andresa, realmente é muita informação, tá? Por isso que é interessante vocês assistirem essa aula mais uma vez e também assistir os vídeos que eu vou mandar para vocês e fazer a anotação. Tem também um mapa mental que eu mandei. E aí, Carol também vai compartilhar com vocês. E aí isso vai facilitar, certo? Esse entendimento. Mas aí precisa de revisão, tá? Precisa que vocês procurem. É como falei, o conhecimento, a construção do conhecimento não é somente minha para vocês, né? Mas de vocês também para procurar intensificar, né, esse estudo. Então, olha só, lá no nosso intestino delgado, no jejum e no ilho, nós temos as vilosidades e microvilosidades. Que é isso, professora? A aula está quase acabando, tem mais com nome novo. Então, é para que a gente consiga absorver tudo isso que passou, né? Que o alimento ele passou. Quando ele chega aqui, é como se aumentasse a superfície de contato, né? São essas vilosidades. Sabe quando você compra uma toalha, você acabou de sair do banho, e você tem aquela toalha, sabe aquela toalha, parece toalha de rico, bem felpuda, bem grossinha, macia, que é boa tomar banho, que ela absorve, que é uma beleza, né? Imagina que aqueles fiozinhos da toalha são essas vilosidades. Então, é muito mais fácil, olha aqui uma. Então, é muito mais fácil, né? Esses fiozinhos aqui, ó, que tem na toalha, é como se fosse essas vilosidades aí. Então, é muito mais fácil essa toalha absorver maior, né? Se eu derramar água aqui na mesa, é muito mais fácil essa toalha absorver do que uma malha, né? Porque essa toalha tem muito, ela tem um contato, ela tem um aumento de superfície muito maior. Então, é importante que o teu intestino ele tem essas áreas para que ele consiga absorver. Porque a digestão ela é feita lá na primeira porção do intestino delgado e nas outras partes serão somente absorção, tá? Essas microvilosidades e vilosidades, elas agem justamente para absorção, para absorver os nutrientes que você digeriu, né? Aquelas moléculazinhas bem pequenininhas que o teu corpo transformou. Pode passar, Carol, por favor. Olha aí, as vilosidades e microvilosidades. Por quê, pessoal? Quando é o quilo, ele já vem em formato de líquido, sabe? Quebrou tanto o teu alimento que ali é só líquido. Então, quando vem no teu intestino, passa, ó, nessa partezinha aqui. Para quem gosta de comer uma tripinha, eu amo comer tripa, mas eu só como a tripa fina. Por quê? Porque eu sei o que é que passa na tripa grossa, né? Que é o intestino grosso. São as fezes do animal. Então eu só como a tripa fininha, né? Que passa só os nutrientes. Para quem come tripa, né? A tripa fininha é o intestino delgado do animal. Para quem come tripa grossa, né? Também é o intestino grosso do animal que você está comendo. Quem gosta de tripa aí, uma delícia. Super combina, nem clima junino com a comida típica. Amo, amo tripinha assada. Carol, pode passar, por favor. E aí, só antes de Carol passar bem rapidinho. Por que que tem tanto
canal aí de... Não gosta de nenhum dos dois? Uma delícia, Andresa. Ave Maria, uma tripinha assada com um vinagretezinho, farofa. Jesus, que maravilha. Então, olha só. Por que tem canais aí? Porque tem vasos sanguíneos. Porque daí, pessoal, dessas microvilosidades, esses nutrientes vão direto para a tua corrente sanguínea, certo? Por isso que quando a pessoa, sei lá, tá com uma crise de hipoglicemia, alguma coisa do tipo, coloca um açúcar na boca dela, coloca uma bala, enfim, alguma coisa, e ela começa a retornar aos poucos. Por quê? Vai para a corrente sanguínea, tá bom? Carol, pode passar, por favor. E aí chegamos no intestino grosso, né? Estamos finalizando. 3 minutos a gente consegue finalizar. O que acontece? O intestino grosso é onde vai ter a formação do bolo fecal, certo? É onde tudo que você comeu, né? Tudo que você comeu, ou que você comeu demais, ou que a coisa que não servia mais, ele vai ser jogado fora em formato de fezes. Tem gente que fala, ai, eca, não sei o quê, fezes, cocô, e tarará. Pessoal, olha só, quem não vai ao banheiro, né? Quem não evacua tá doente, precisa procurar o médico ou a médica, né? Precisa sim evacuar, é natural, é uma coisa fisiológica. Existe muito tabu em cima disso, mas fezes todo mundo produz. Da pessoa mais fina e rica que você imagina, até a menos provida de dinheiro socialmente. Enfim. Né? Então, o que acontece? No intestino grosso, não acontece absorção de nutrientes. Não vai ter digestão, na verdade. Não vai existir digestão no intestino grosso. O que vai ter no intestino grosso? Absorção de água e sais minerais. Só, tá? Apenas água e sais minerais. E o bolo fecal, ele vai sendo formado à medida que ele vai passando no intestino grosso. Tem essa primeira porção que está subindo, dá essa parte mais horizontal, que é o colo transverso, e desce para o colo descendente, que é quando a gente começa a sentir aquela vontadezinha de ir ao banheiro. Poxa, comi demais, eu vou ali ao banheiro, parece que minha comida acabou. Comi, já vou colocar para fora? Ó, um detalhe bem importante. Quando você come, tá? Já existia comida ali dentro da tua barriga, né? Já existia comida ali no teu intestino. Então, você está comendo, está fazendo movimento peristáltico, e esse movimento peristáltico, ele vai desde o esôfago até o reto, certo? Então, quando você acaba de comer e já sente vontade de ir ao banheiro, não é aquela comida que já fez digestão, não. São os restos alimentares das outras alimentações que você teve, que sofreu, né, passou por esse movimento peristáltico e vai ser eliminado em forma de fezes, tá bom? Então, pessoal, finalizamos nossa aula e só para finalizar nesse último minuto, vamos recapitular tudo que a gente viu, tá? Digestão mecânica feita na boca, tá? E também no esôfago, pelo movimento peristáltico. Na boca acontece digestão mecânica e química, depois passa rapidamente pela faringe, desce pelo esôfago, que faz digestão mecânica pelo movimento peristáltico, chega no estômago, vai ter lá uma digestão química, vai ter lá uma piscininha de ácido, né? Vai ter lá pepsina para poder digerir, quebrar as enzimas, certo? Depois vai para... E aí, no estômago, o alimento ele recebe o nome de quimo, com M. Depois vai para o intestino delgado, onde na primeira porção, no duodeno, vai receber vários sucos, suco pancreático, suco intestinal, a bile, vai se transformar em quilo, né? Vai passar por toda aquela parte de digestão, essa primeira porção do intestino delgado, e depois ele continua no intestino delgado. Passa pelo jejum no ilho, onde vai ter as vilosidades e microvilosidades, para ter uma maior absorção de nutrientes. Depois disso, depois que teu corpo absorveu, o que não presta mais, o que não serviu, o que você não conseguiu absorver, vai para o intestino grosso.
E lá no intestino grosso, ele vai absorver água e sais minerais. E à medida que ele vai passando pelo intestino grosso, vai absorvendo água e vai formando o bolo fecal. E vai formando o bolo fecal. Pessoas que têm prisão de ventre sabem que quando passa muito tempo para ir ao banheiro, as fezes saem muito seca. Por quê? Passou muito tempo no intestino grosso, teu corpo está ali absorvendo a água, pessoal. Por isso que quando passa muito tempo com que tem prisão de ventre, o cocô, as fezes, ela vai sair seca mesmo e pode machucar o ânus, né, dependendo. E aí pode desencadear outros problemas, como hemorroidas, como licomas, certo? Então, pessoal, foi isso. Quando vocês forem comer milho daqui a pouco, mastiguem bem, tá bom? Porque seu estômago não tem dente. E outra coisa, nós não conseguimos digerir celulose. Então, se você não mastigar o milho, ele vai sair inteiro, tá bom? Então, aqui eu me despeço de vocês. Foi muito bom estar com vocês hoje à noite. Bons festejos juninos. Vamos comer muita pamonha, muito milho. E olha só, né? E aí, quando chega a vontadezinha de ir ao banheiro. Que bom que vocês gostaram. Muito bom. Cheiro, minha gente. Tchau, tchau. Fiquem bem. Bom São João.